O Arsenal perdendo a Premier League é a maior pipocada da história dos pontos corridos? Eu acho que não, hein? Vou te mostrar 3 pontos que comprovam que o Arsenal não é um time tão pipoqueiro assim. Todo mundo falando sobre a real pipocada, né? Todo mundo considerando a pipocada do Arsenal diante do City, né? Nos pontos corridos da Premier League dessa temporada. Muitas pessoas falando que o Arsenal sim pipocou, falando que, pô, tinha a chance do Arteta ser campeão e campeão de muito. Só que, pô, o Pep Guardiola sempre tem um plano e todo mundo conhece qual é o plano dele. Sempre a longo prazo e nunca tá perdido uma competição pro Guardiola, ainda mais nos pontos corridos. Esse aqui é especialmente para os pessoas que ficam azucrinando as torcedores do Arsenal, falando que foi uma pipocada, falando que foi uma coisa que, nossa, nunca aconteceu isso e isso aí o Arsenal tá pagando. Cara, na minha humilde opinião, eu sei que eu ainda não sou um cara totalmente formado em opiniões assim, mas eu posso expressar isso e pra mim não foi pipocada. Vou te falar 3 pontos que formam a minha opinião e acredito que vai formar a sua opinião também diante disso. Primeiro ponto, o Arsenal não tinha pretensão nenhuma de chegar pelo menos no Big Four da Premier League. Se a gente relembrar desde o começo da temporada, né, o Arsenal estava caminhando a passos largos para que o time possa se desmanchar. O Arteta estava com uma corda no pescoço e alguns jogadores já estavam sendo especulados para sair dos times. Eu não sei o que aconteceu internamente que fez com que o Arteta ficasse mais 5 rodadas, 10 rodadas e assim fez com que ele pudesse dar essa arrancada, né? O Arteta é um técnico novo, foi uma aposta do Arsenal e na última temporada teve um bom aproveitamento e fez com que até Tite pudesse ser especulado nos bastidores do Arsenal. Lembrando que também o Tite ele sai da seleção brasileira pensando que ia diretamente para a Liga Inglesa, né, já que ele tem toda uma questão com o Edu Gaspar, mas do companheirismo assim, né, meio que garantido. Isso aí não foi totalmente cravado na mídia social, no mundo do futebol, mas todo mundo sabe que ele tinha esse plano de sair da seleção brasileira e ir para um clube da Liga Inglesa, e esse era o Arsenal, o qual escolhido. Pelo fato dele ter um bom relacionamento com o Edu Gaspar, e ele ia meio que fazer a ponte para que ele pudesse chegar lá e chegasse bem, né? Depois de uma Copa do Mundo, depois de tanto tempo na seleção brasileira, acredito que se o Tite pudesse ter um pouco mais de... Se não tivesse feito aquela coisa que aconteceu na Copa do Mundo, né, com todo o Neymar, com algumas substituições que foram bizarras, né, tirar o Vinícius Júnior no começo do jogo, acredito que ele pudesse chegar um pouco mais de moral. Só que depois da Copa do Mundo mudou muita coisa. O Arsenal, ele continuou com um aproveitamento muito bom, só que ao longo do tempo isso aí foi caindo e o Arteta, ele não tinha nenhuma chance de sair, até porque a diretoria e os torcedores também entenderam que ele chegou já muito longe. Já tinha chegado muito longe e, pô, se fosse campeão sim, era motivo de ser muito valorizado, né? É um motivo de ser muito festejado já porque o Arsenal está tanto tempo sem ser campeão da Premier League. Mas se ficasse no Big Four, também não era uma coisa que fosse também desastre, não fosse um vexame, já que não tinha tanta chance de chegar no Big Four. Ele, até como outros times também que foram oscilando. O Arsenal, também o outro ponto que eu posso falar para vocês é a média de idade dessa equipe do Arsenal, cara. A média de idade dessa equipe do Arsenal, só a gente vê do trio de ataque, tem o Gabriel Martinelli, tem o Gabriel Jesus e tem o Saka, que são 3 jogadores que não beiram nem aos 26 anos de idade, que pra mim ainda é muito novo para estar na Premier League. Considerando uma média de idade que é a mais baixa da Premier League, a gente pode falar para vocês que o Arsenal ia acontecer isso normalmente, porque acontece em qualquer tipo de competição, em qualquer tipo de campeonato e qualquer tipo de time, né? Ainda mais com jogadores tão novos como tinha o Arsenal e tem no plantel do Arteta. Também lembrando que o Arteta não tem nem 10 anos de técnico, ele não tem nem 5 anos, se não me engano, de técnico. Então isso aí acontece com qualquer tipo de profissional e isso aí aconteceu durante o tempo. Infelizmente, isso aconteceu na Premier League, onde o Arteta
conseguiu deslanchar uma sequência de vitórias absurda, todo mundo dava já o Arsenal como campeão e infelizmente isso não aconteceu. É muito bizarro a gente pensar por esse ponto da qual seja até meio que covardia a gente jogar esse não campeonato nas costas do Arteta, já que tipo assim, o maluco tava pra sair do clube. O maluco tava pra sair do clube, já tinha tudo apalavrado, só que não saiu, ganhou a chance interna e o maluco simplesmente botou o time pra jogar. Um montão de moleque achou o time certo, né? O Odegaard também o Thomas Partey também tem, o Gabriel Jesus que jogou muito. Lembrando também que o Gabriel Jesus nessa meada ele se machucou, né? E o Arsenal teve que contar com outros jogadores para que pudesse continuar essa sequência vitoriosa. Só que não aconteceu. Até certo ponto sim aconteceu, mas durante um tempo isso aí acabou e o Manchester City chegou. E, pô, cara, comparar o Arsenal com o Manchester City assim, em plantel, em time, em experiência, cara, é até uma covardia. Lembrando que o Arsenal era um projeto, né, era um princípio de projeto, porque todos os jogadores ali, a maioria não tem nem 2 temporadas no clube, não tem entrosamento e os caras resolveram jogar bola e eles deslancharam. Já o City já é todo um projeto já que, tipo assim, não é de hoje, já vem se arrastando de um tempo pra cá. O Pep Guardiola tem um time na mão, tem um plantel na mão, tem a diretoria na mão, faz o que quiser com o que ele tem nas mãos e, pô, o poderio técnico do Guardiola é absurdo. Absurdo porque conta com 2 jogadores que são implacáveis, como De Bruyne e Haaland, onde jogaram muito essa temporada, e o Haaland, pô, é um esquisito, um doente da bola, então o maluco mete gol de qualquer jeito. Já o Arsenal, eu não posso falar pra vocês que tem um time ruim, né, porque seria até um pouco até de mentira, mas o time não é totalmente encaixado como é o City do Guardiola, todo mundo sabe disso. A questão nesse ponto que eu quero falar pra vocês é que era normal a oscilação, era normal acontecer isso com o time do Arsenal, só que infelizmente aconteceu isso logo no final do campeonato e fica essa capa, né, de vexame. Só que pra mim não é um vexame. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o Arsenal não chegavam a competir para ser primeiro lugar do campeonato há muito tempo. Quem conhece o Arsenal de um tempo aí de Henry, conhece o tempo de uma época que é uma antiga do Arsenal e os caras sempre chegavam. Só que depois de um tempo o Arsenal meio que virou um cavalo paraguaio, meio que virou um time da qual não se esperava tanto na temporada. Foi eliminado na Europa League e chegou forte na Premier League e tá até bem, assim, ali um top 4 ali tá ótimo pro Arsenal, já que considerando que o ano que vem vai trazer novas peças, vai trazer novas pessoas e assim esse time vai ficar bem mais forte e com todo o aval da diretoria o Arteta tem o que faz o que quiser naquele time. Então isso aí pra mim acredito que seja um projeto que a princípio possa dar frutos, né? Assim, em questão de títulos daqui a 2, 3 temporadas. Isso a gente não pode cravar porque também outros times também vêm se reforçando. O Newcastle aí, né? É um time que se reforçou e tá com um projeto muito maneiro e chegou no top 4 e é muito maneiro ver o Newcastle jogando e também ver o Arsenal. Mas deixando o Newcastle de lado, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, no resumo da ópera, para mim o Arsenal não pipocou por questões até de média de idade, time, pretensões do clube, pretensões até dos próprios jogadores, né? Jogadores que estavam pipocados para sair fora do Arsenal. O Arteta também estava fora, estava especulado para sair fora. Infelizmente, ou felizmente, ficou no elenco e isso aí foi bom demais, até porque ele ganhou uma confiança a mais e ganhou uma força para trabalhar. Isso aí é muito maneiro de ver como a cultura inglesa é maneira, né, de manter um técnico. Se fosse aqui no Brasil,
nas primeiras 3 rodadas, nos primeiros 3 jogos da quais o Arteta não convenceu, os caras já botaram ele na corda bamba e já mandaram embora, mas seguraram o técnico, seguraram, e o cara tá fazendo por merecer, e ano que vem vai vir muito forte, candidato a ser campeão de tudo que disputar, tanto as ligas inglesas, né, das nacionais, como as internacionais, que é a Champions League e a Europa League, se depois cair da Champions, né, mais pra frente. Mas é isso, eu vim dar uma breve resumida do que eu acho, e acredito que ano que vem sim o Arsenal possa vir bem mais forte do que esse ano. E isso aí não sou eu que estou cravando, porque o futuro a Deus pertence. Só que contar com os jogadores que são novos, que estão propensos a oscilar, é meio que eu tenho um time como se fosse uma bomba atômica, qualquer hora podia explodir, e explodiu. E contra um Pep Guardiola, onde tem um elenco absurdo do Manchester City, onde já está na final da Champions League e vai ser campeão, né, da Premier League, é meio que covardia, né? É meio que você correr contra o vento e dar soco em travesseiro, né? Você se mata de jogar, se mata e não faz nem cosquinha. Os caras sempre estão com o campeonato na mão, sempre com o time na mão, e isso aí contra o Pep é covardia. Então, dito isso, espero que vocês possam gostar desse vídeo, né? É o meu primeiro vídeo no canal. Espero que vocês pudessem me ajudar a curtir o vídeo, nos seguir na nossa página, nas nossas redes sociais, que vai aparecer aqui mais ou menos. E é isso. Boa semana pra geral e tamo junto.